Olá pessoal, graça e paz, mais uma vez estamos aqui para estudar as bases da fé cristã. Hoje nós estaremos estudando a quarta aula, falando sobre a Trindade. O que é a Trindade? É interessante a gente aprender sobre esta doutrina que a própria Bíblia nos traz. E claro que nessa aula que nós vamos ter aqui de 20 a 30 minutos, é impossível nós abordarmos todo esse estudo sobre a doutrina trinitariana, sobre a doutrina da Trindade. Mas nós separamos aqui 3 pontos importantes, que é a visão da Bíblia em relação à Trindade, é o significado da Trindade e os papéis da Trindade, tanto na criação como na redenção. E aí vai te trazer um pouco de conhecimento e você vai poder entender com mais clareza sobre esta doutrina que nós conhecemos como a doutrina da Trindade. Eu queria encorajar você aí na inscrição deste vídeo a baixar o PDF sobre o nosso estudo. Nós estamos colocando os estudos em cada vídeo que nós fazemos, estamos colocando o estudo em PDF com um link que você pode acessar e baixar para o seu próprio estudo. Então, iniciando o estudo da Trindade, nós precisamos primeiramente entender ou ter uma definição do que é a Trindade. A Bíblia ela nos ensina que a Trindade são 3 pessoas distintas entre si, mas coexistentes na eternidade, sendo um só Deus. Não são 3 deuses, mas um só Deus. Isto é a Trindade. Qual seria a visão bíblica da Trindade? Veja bem, embora a Bíblia ela não fale o nome Trindade nem no Antigo e nem no Novo Testamento, mas ela traz essa ideia e ela afirma essa ideia. Observe no livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, versículo 26, quando o próprio Deus ele diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso mostra que não estava Deus simplesmente ali só, tinha alguém ao seu redor. Estava alguém com Deus ali no momento da criação do homem, no momento da criação do mundo. Seriam os anjos? Não, por quê? Porque Deus ele é criador e não criatura. Deus não iria dizer aos anjos, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se Deus é criador, ele não poderia comparar uma criatura chamada os anjos a si próprio. Então, está descartada essa hipótese. Nós entendemos que aquelas pessoas que ali estavam com Deus, era o próprio Deus. Era um Deus ali que estava juntos. Por isso que nós dizemos que a definição da Trindade são seres ou pessoas distintas entre si, coexistentes na eternidade. Onde nós podemos aí encontrar outros pontos que falam sobre a Trindade em si. O primeiro ponto foi em Gênesis, como eu falei, capítulo 1, versículo 26, quando Deus diz, façamos a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deus estava falando com outras pessoas que ali estavam reunidas. Segundo, nós vemos no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 3, quando Jesus foi ser batizado. Lembre bem que Jesus ele encaminhou-se para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E o próprio escritor do Evangelho, o Mateus, ele diz que o céu se abriu e o Espírito Santo ele desceu em forma de pomba e pousou sobre Jesus. E depois disso, uma voz foi soada dizendo, eis o meu filho amado, a quem eu me comprazo, ou a quem me agrado. Então, nós observamos aí as 3 pessoas da Trindade sendo apresentadas no Novo Testamento. Primeiramente, o Espírito Santo, que ele veio em forma de pomba e pousou-se sobre Jesus. Segundo, o próprio Deus Filho, Jesus Cristo, estava ali para ser batizado. E terceiro, Deus falou, Deus clamou, Deus proclamou que ali está o meu filho amado, a quem me dá prazer, a quem me comprazo. Então nós vimos aí as 3 pessoas da Trindade sendo apresentadas. O terceiro ponto que eu poderia também mostrar é no próprio Evangelho de Mateus também, a partir do versículo 28, aí já é o próprio Jesus falando. Jesus estava reunido com seus discípulos e ali Jesus estava dando uma ordenança. Ensine, busquem, façam discípulos, preguem a palavra, continuem a obra e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ali já estava mostrando que o Deus era um Deus trino. O Deus Pai,
o Deus Filho falando dele mesmo e o Deus Espírito Santo. Então Jesus mostra que eram três pessoas completamente distintas, mas coexistentes na eternidade, e um só Deus. O segundo ponto que eu queria ver com você era sobre o significado da Trindade. O Pai não é o Filho e nem o Espírito. O Filho não é o Pai e nem o Espírito. E tampouco o Espírito Santo é o Pai e também um Filho. Cada uma destas pessoas da Trindade, eles são plenamente equivalente a Deus. Um só Deus. E é onde nós podemos aí encontrar a divindade dessas três pessoas. Em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1, a própria palavra diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus é um Deus criador. Então mostra essa divindade, este poder, essa soberania do próprio Deus, o Deus Pai. Toda vez que a Bíblia fala, ou normalmente quando a Bíblia fala sobre Deus, ela está se relacionando ou se referindo ao Deus Pai. Mas aí você pergunta, e a divindade do próprio Cristo, do próprio Jesus, aonde nós podemos identificar na Bíblia que ele verdadeiramente é o Filho de Deus? O próprio apóstolo Paulo, as cartas aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, ele diz que em Jesus habita plenamente a divindade. Em Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade. O apóstolo João também, ele escreve, ele mostra no capítulo 20 do seu evangelho, a partir do versículo 31, e mostra para aquelas pessoas a quem ele está escrevendo o seu evangelho, mostrando que essas pessoas crescem que verdadeiramente, Jesus, ele é o Filho de Deus. Então o próprio apóstolo Paulo, o próprio João, eles entendem, compreendem, eles têm a plena certeza de que Jesus, ele é ungido, ele é um enviado, ele é o Deus Filho, ele é verdadeiramente o Filho de Deus, ele é divino, Deus homem. E em relação ao Espírito Santo, aonde a gente poderia identificar sobre a divindade do Espírito Santo. O próprio Pedro, ele fala sobre isso. Entendemos que, sendo Deus Pai e Deus Filho Deus, o próprio Espírito Santo também é Deus. Pedro, ele fala isso quando, em Atos capítulo 5, versículo 3, quando Ananias e Safira, esse casal, vendem um terreno e vão se encontrar com um apóstolo. E vão doar o valor desse terreno que foi vendido para a igreja. Esse momento a igreja estava crescendo, a igreja estava nascendo e ali todos repartiam os seus bens entre si para que não houvesse necessidade entre o povo. Mas só que Ananias e Safira, eles pegaram esse valor do terreno que venderam e eles esconderam, guardaram uma parte desse dinheiro para si e só levaram a outra parte. Só que o Espírito Santo trouxe essa revelação a Pedro. E Pedro pergunta a Ananias dizendo: Ananias, o terreno não era seu, você vendeu o terreno e adquiriu aquele montante, por que você escondeu uma parte para si e me trouxe esta quantidade? Né? E ele diz, olha, saiba que você não mentiu a homens, você mentiu a Deus, você mentiu ao próprio Espírito Santo. Então o próprio apóstolo ali, ele mostrou que o Espírito Santo é divino, o Espírito Santo também é Deus. Nós vemos em Mateus capítulo 28, né, quando Jesus fala aos seus discípulos que façam discípulos e batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o próprio Jesus, ele reconhece, ele afirma, ele mostra que o Espírito Santo também é divino. Então a gente entende-se que existe sim o significado da divindade, da trindade, e cada qual faz o seu papel distinto, mas é um só Deus. Não existe muitos deuses, não existe três deuses. A própria Bíblia é clara quando explica sobre isso. Nós encontramos em Deuteronômio, em Isaías, no próprio Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando, as cartas aos Romanos, em 1 Timóteo, em Deuteronômio capítulo 4, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 4, o próprio Moisés, ele diz, o nosso Deus é o único Senhor, não existe outro Deus além dele. Em Isaías, o próprio Senhor Deus, o Deus Pai, ele usa a boca do profeta, dizendo, capítulo 45, versículo 5, dizendo, eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. O próprio Deus falando, que além dele não existe outro Deus.
O apóstolo Paulo, ele escreve, como eu citei, nas cartas de Romanos, capítulo 3, versículo 30, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, ele diz que só existe um Deus, não existe vários deuses, só existe um Deus. Então, não tem base o pensamento de dizer são três deuses, né? Nós cremos, nós somos politeístas, né? São vários deuses que nós cremos. Não, nós cremos em um único Deus, em que são três pessoas completamente distintas, coexistentes desde a eternidade, sendo um único Deus, conhecido como o Deus Trino. Você pode até estar achando um pouco complicado, um pouco difícil de compreender e de entender. Verdadeiramente, a nossa mente humana não consegue decifrar. A nossa mente humana é limitada a conhecer esse mistério da Trindade. O que nós podemos entender e compreender é somente aquilo que as Escrituras nos revela. Eu só posso conhecer e entender da Trindade, desse Deus Trino, tudo aquilo do que a própria Escritura nos revela. O que passar disso tem que ser descartado. As pessoas não podem buscar especulações, comparações que possam trazer ao nosso entendimento o que é a Trindade, qual é o mistério da Trindade. Então, é importante você se ater à própria palavra de Deus, buscar a palavra de Deus e entender e conhecer através das revelações que as Escrituras nos trazem sobre a Trindade e sobre o Deus Trino. O terceiro ponto que eu queria aqui estudar juntamente com você é sobre o significado, os papéis da Trindade. Nós entendemos que a Trindade ela possui papéis diferentes. Por serem pessoas diferentes, possuem papéis distintos, papéis diferentes, tanto na criação como na redenção, na história da redenção. Então eu queria ver com você sobre a ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em relação à criação. Deus, ele é aquele Deus que ele clama e que traz à existência toda a criação. Ele declara, ele fala e traz à existência toda a criação. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 10, quando Deus começa a criar os céus e a terra, quando Deus começa a criar o dia e a noite, haja luz, né? Haja o dia, haja a noite, né? Começa a falar das relvas, das florestas, das matas, dos animais, criando o próprio homem. Deus proclama, Deus declara, né? E isso vem à existência. Isso mostra o papel do Deus poderoso, Deus Pai, na ação da criação. Segundo, em relação ao papel do Deus Filho, nós entendemos, e o próprio apóstolo fala em seu evangelho, no capítulo 1, versículo 3, que sem ele, sem o Filho, nada do que existiria. Ele diz o seguinte, ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele fala no versículo 1 do primeiro capítulo do seu evangelho que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele já relaciona aí o Filho juntamente com o Pai sendo Deus. E Jesus, ele é conhecido como Logos. Jesus, ele é conhecido como a Palavra. Então, Jesus executou, Deus proferiu, Deus proclamou, Deus trouxe à existência e Jesus materializou aquilo. Jesus fez aquilo. Então, por isso que o próprio apóstolo diz que nada sem ele teria existido. Tudo foi feito por ele, para ele. E em relação ao Espírito Santo, o papel do Espírito Santo na criação é um papel de apoio e a manifestação do próprio Deus na criação. Observe-se em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A palavra diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas do abismo. Então ali está mostrando que o Espírito Santo está apoiando a criação e está manifestando a presença de Deus na própria criação. Então, nós vemos aí os três papéis distintos das três pessoas distintas da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aí você me pergunta, e na redenção? Qual é o papel tanto do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito? O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, a ação de Deus foi enviar o seu Filho para que morresse, para que fosse crucificado por mim e por você, por amor ao mundo, para que todo aquele que crer no seu próprio Filho não venha a perecer, mas ter a vida eterna. E observa-se que Jesus, o próprio Jesus, na sua ação de redenção, no seu papel da história da redenção, ele veio para realizar a vontade do Pai. Ele fala em João, o Evangelho de João, o capítulo 6, versículo 38, dizendo o seguinte: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade do Pai. E qual foi a vontade do Pai? Para que Jesus morresse e levasse sobre si os meus pecados, levasse sobre si os teus pecados, a minha enfermidade e a tua enfermidade. E isso é bem claro quando o próprio autor dos Hebreus, no capítulo 10, versículo 10, ele fala sobre esta ação, esse papel de Jesus Cristo na redenção. Ele diz assim: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Que vontade? A vontade de que o Pai entregasse Jesus Cristo fosse crucificado, morto e sepultado, levasse sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Esta é a vontade. Então ele diz: pelo cumprimento desta vontade que o Filho fez, nós fomos batizados, nós fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Cristo Jesus, oferecido uma vez por todas. Então, esse Jesus, ele é o mediador. O Deus Filho, ele é o mediador entre o homem e Deus. O Deus Filho, ele faz nos reconciliarmos novamente com Deus. O Deus Filho, ele é a ponte. O Deus Filho, ele é o caminho. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai vir ao Pai se não for por meio de mim. O próprio Jesus nos ensinou. Foi Jesus que nos deu essa graça, esse amor, essa misericórdia de nos reconciliarmos com Deus. Estávamos em pecado, caído em pecado, o pecado de Adão e Eva, aquele pecado que nós trouxemos desde o nosso nascimento. Nós nascemos virados as costas para Deus. Nós nascemos como pessoas que ignoravam a Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus por causa desse pecado dos nossos pais ancestrais. Mas, através de Jesus Cristo, pela graça e misericórdia, nós fomos salvos, nós fomos reconciliados, nós fomos resgatados e estamos hoje diante da presença de Deus. Deixamos de ser inimigos e passamos a ser amigos, chamados como filhos adotivos desse Deus Pai. E qual é o papel do Espírito Santo na redenção? É manter esta obra. É manter esta obra. O Espírito Santo, ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho. O próprio Jesus, em João capítulo 14, versículo 16, ele diz que é necessário que ele fosse até os céus e que ele enviaria o Espírito da verdade, o Espírito, o Consolador, que ele nos traria as lembranças de tudo aquilo que Jesus tinha nos ensinado, que ele nos traria e nos convenceria da justiça, do pecado e do juízo. Então, essa é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos guia, é aquele que nos mostra, é aquele que nos traz discernimento e entendimento. O Espírito Santo, ele tem um papel de extrema importância na vida de todo crente. O Espírito Santo é aquele que te conduz à santificação, em você deixar tudo o que passou para trás, aquela vida de concupiscência, de pecado, né? E se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Este é o papel do Espírito Santo. Tanto na criação como na redenção, o Pai, o Filho e o Espírito, eles tiveram papéis distintos, foi isso que nós vimos. Foi o Pai que conduziu e enviou o Filho e o Espírito. E o Filho, quem juntamente com o Pai enviou o próprio Espírito Santo. O Filho era obediente ao Pai e o Espírito era obediente tanto ao Pai quanto ao Filho. Ambos, o Filho e o Espírito, tinham os seus papéis e eles continuam a desempenhar esses papéis em igualdade com o Pai. Eles não fazem isso, eles fazem isso em submissão do Pai. Então é importante observar que, por eles agirem com esse papel, cada qual com seus papéis distintos, não é um maior do que o outro, um menor do que o outro. A divindade é igual. O poder é igual. A soberania é igual. A imutabilidade é igual. Onipotente, onisciente, onipresente. Os atributos são iguais. As diferentes funções
são simplesmente decorrência dessa relação eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa relação entre a Trindade, entre as três pessoas da Trindade, dentro da teologia, nós chamamos de relação econômica. Elas não diminuem a deidade dos três, os atributos, ou a sua natureza, a sua essência. Elas não diminuem. Mesmo essas tarefas ou atividades diferentes, elas não diminuem nenhum deles. Todos permanecem iguais, da mesma essência, com o mesmo poder, com a mesma soberania, com a mesma imutabilidade, com o mesmo conhecimento e sendo um único Deus. Finalizando por aqui, eu queria que você tivesse essa compreensão de quem verdadeiramente é a Trindade. Que Deus é esse que você adora? É um Deus trino, um Deus soberano, um Deus santo. Um Deus que é grandioso em essência e em poder. E eu queria trazer para você um texto aqui de um pai da igreja chamado Agostinho de Hipona, que ele fala em seu livro A Trindade, que passou 16 anos para escrever esse livro. Ele fala sobre isso, trazendo a informação ou tentando trazer de forma clara ou de forma mais apropriada o mistério da Trindade. Ele diz o seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isto é, a própria Trindade, una e suprema realidade, é a única coisa a ser fruída, bem comum de todos. Se é que pode ser chamada coisa, e não, de preferência, a causa de todas as coisas. Se também puder ser chamada causa. Não é fácil encontrar um nome que possa convir a tanta grandeza e servir para denominar de maneira adequada a Trindade. A não ser que se diga que é um só Deus, de quem, por quem e para quem existem todas as coisas. Assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são cada um deles Deus. E os três são um só Deus, para si próprio. Cada um deles é substância completa. E os três juntos, uma só substância.